administrar com PowerPoint? Te dar uma ajuda aí. Amém? Nosso tema de hoje é levando a carga uns dos outros. Amém? Nós somos chamados para ser igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é o lugar onde nós precisamos estar unidos. Porque a igreja é o corpo. Diga comigo, a igreja é o corpo. Como eu falei para os irmãos, esses dias compartilhando. O irmão perguntou para mim, pastor, eu aprendi uma ordem. Primeiro é Deus, Jesus, depois a minha família e depois a igreja. Está correto esse ensino? Falei, irmão, te ensinaram errado. Por quê? Porque você não pode separar a cabeça do corpo. Se o cabeça é Cristo, como que você põe o cabeça em primeiro lugar, depois sua família no meio e depois o corpo vem depois? Não. Cristo e a igreja são um só. Diga comigo, Cristo e a igreja é um só. Mas aí então eu deixo minha família de lado. Fala a pessoa do seu lado, também não. Então você vai edificar as coisas de Deus juntamente com a sua família. Você vai servir a Deus, estar no corpo de Cristo, que é a igreja, juntamente com a sua família. Amém? Mas a igreja também não é esse prédio, esse local. A igreja somos nós reunidos. Amém, irmãos? Somos nós reunidos. Se nós estivéssemos aqui reunidos em uma garagem de algum irmão, seríamos mesmo assim a igreja. Se nós estivéssemos reunidos ali na esquina, no estacionamento do Sonda ou em qualquer lugar, nós mesmo assim seríamos a igreja. Porque a igreja é quando o povo de Deus se reúne. Amém, queridos? É por isso que é tão vital nós aprendemos essas coisas. Por quê? Porque hoje nós queremos falar da graça na prática. Fala comigo, a graça na prática. Você ouviu tantas coisas nesses dias de estudo do livro de Gálatas, mas hoje eu também quero falar para você de coisas práticas. Essas coisas práticas têm a ver com o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Pergunta para a pessoa do seu lado, como você tem se relacionado com os seus irmãos? Da célula, da igreja, da rede. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te pedimos nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha com entendimento, com revelação da Tua palavra. Ó Deus, vem falar a cada coração, vem ministrar ao espírito de cada um dos meus irmãos, trazendo realidade espiritual, trazendo revelação das Tuas verdades, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, é imprescindível você ter essa revelação de que nós somos chamados para carregar as cargas uns dos outros. Pode passar, querido. Olha o que diz lá em Gálatas 5, 25, 26. Se vivemos no Espírito, nós encerrando o capítulo 5. Lembra que semana passada nós ministramos sobre o que, irmãos? Gálatas capítulo 5. As obras da carne e os frutos do Espírito. Então você tem que viver nas obras da carne, amém? Você tem que viver aonde? Nos frutos do Espírito. Amém? Amém. Você foi chamado para viver nos frutos do Espírito. As obras da carne é sua velha natureza. A natureza pecaminosa, a natureza do homem caído. Mas Paulo encerra o capítulo 5 dizendo, lá no versículo 25 e 26, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Então, olha o que a palavra de Deus diz. Pode passar? Eu não vou ficar falando pode passar. Você fica atento em mim, senão no final a gente vai conversar. Aí a graça acaba. Então, olha lá. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Você pode ser tomado por dois sentimentos. Um deles é o de vanglória. Fala comigo, vanglória. É aquele que se sente superior. É o legalista. É aquele que se sente melhor do que os outros. É a última bolacha do pacote. Ele é o bom. Como diz o pastor Leonardo, ele é o bonitão da balachita. Já viu aquela balachita que tem uma macaca no papel? A chita. Então ele se sente o bonitão da balachita. Ele é cheio de vanglória. É a bola cheia. É a pessoa cheia de orgulho. Ele se sente melhor do que os outros. Não, pastor, mas eu não me sinto assim. Mas vamos ver na prática. Porque às vezes você acha que você não se sente. Mas com as suas atitudes você demonstra que se sente. Como que fica isso? Amém?
Mas tem também, então vanglória é a superioridade, mas tem também a inveja. E o que é o da inveja? O outro sentimento. A inveja é justamente o quê? A inferioridade, o complexo de inferioridade. É você se achar tão inferior ao outro, que você fala, eu quero o que essa pessoa tem. Não é você olhar para ela como referencial e falar, um dia eu quero ser como essa pessoa, eu vou fazer o que ela fez. Não, você vê o casamento dela bom e você fala, eu quero ter um casamento desse, porque eu tenho que ter, porque meu marido tem que ser também um homem de Deus, ele vai ter... Aí você é tomado por esse sentimento de inveja, porque você se sente inferior. Inferior. Aí tem inveja do irmão. Vê o irmão prosperando. Em nome de Jesus, nesse mês nós vamos ter muitos testemunhos de irmãos de prosperidade, amém? Já tem um para contar, o Tarso tem um testemunho para contar, falei para ele contar semana que vem. Então falo para você, querido, sentimento de inveja, você fala, isso tinha que ter acontecido comigo, por que aconteceu com fulano e não comigo? Opa, na hora você foi tomado pelo quê? A inveja, inveja, percebe? Mas o apóstolo Paulo diz ao contrário, diz o quê? Quem anda no Espírito é aquele que ama, é aquele que serve, é aquele que está junto com o seu irmão. Amém? Obrigado, irmã. Eu tenho um controlezinho que passa, mas está sem pilha. Então, olha lá. O que é o resultado da vida no Espírito? Um relacionamento prático e amoroso com os irmãos. Diga comigo, amoroso com os irmãos. Adriano, você cutuca aí, Adriano. Então, relacionamento amoroso. Então tem que ser amoroso com os irmãos da mesa de som hoje. Oh, meu Deus do céu. Né? Relacionamento amoroso. Amoroso como? Na prática. Você demonstrar o seu amor na prática. Na hora que o irmão precisa. Lembra que nós falamos semana passada dos frutos do Espírito? Às vezes o irmão precisa que você seja paciente com ele. Longânimo. Benigno. Pensa o bem dele. Entende? Então, é isso que precisa acontecer. Você precisa ter um relacionamento de amor com seus irmãos. Mas não só com seus irmãos. É lá com seu esposo em casa, que talvez não é crente. Com a sua família, que talvez não é crente. Com as outras pessoas que estão ao seu redor também. Demonstrando o fruto do Espírito. Amém? Então, olha o que diz lá em Gálatas 6, verso 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta... Vós que sois espirituais, corrigiu. Diga comigo, corrigir. Com espírito de brandura. Fala comigo, brandura. Brandura, irmãos. Não é você chegar já dando um tapa no pé do ouvido dele, gritando e tal. Não, é outra coisa. Amém? E guarda-te para que não sejas também tentado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Então, como restaurar um irmão que caiu, que é o que o apóstolo Paulo está falando aí? Porque se você pegar o seu irmão pecando, fazendo algo de errado, você vai ter que o quê? Corrigi-lo. Amém? Corrigi-lo. Então, olha o que a palavra diz aqui. Como eu vou restaurar então? Ensinando a refutar o ensino dos legalistas. Olha o que Jesus lá diz em Mateus 23, 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Então, olha o que Jesus estava falando aqui dos fariseus. Porque o fariseu, ele colocava um peso nos ombros daqueles que se convertiam. Qual que é o peso? Da lei, diga comigo, da lei. Que nós falamos no início. O peso da lei. Mas eles mesmos não queriam cumprir com tudo. É igual aquela pessoa que minha esposa falou conhecia, que ela pregava e ensinava que era errado assistir televisão. Mas ela mesma não resistia, assistia. Dentro do guarda-roupa tinha uma TV escondida. E à noite, o que você acha que ela fazia? Abria e ligava a televisão.
Então é muito fácil você colocar um peso na outra pessoa e você ser brando consigo mesmo. Mas com o outro você põe peso. Com o outro você põe lei. Com o outro você dita as regras. Com o outro você ofende. Com o outro você usa palavras duras. Então era isso que Jesus estava dizendo. Olha lá o fariseu. Ele põe um peso no outro. Ele fala o que o outro deve ou não deve fazer. Mas com ele mesmo ele é light. Você está me entendendo? Sim ou não? Mas nós não fomos chamados para viver desse jeito, amém, irmãos? Pelo contrário, nós fomos chamados para sermos referenciais para os nossos irmãos. Você foi chamado para ser um vencedor, para ensinar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus e também para vivê-la, em nome do Senhor Jesus, amém? Também para vivê-la. Então como eu vou restaurar alguém que caiu? Olha lá, o legalista ele é brando consigo mesmo, e é severo com o outro. Com ele é benigno. O que é ser benigno? Ele olha a motivação. Agora, com o outro, como que ele é? Então vem aqui, o Edilson que está aqui na frente, vem aqui, Denilson. Então, o Denilson cometeu um erro, um pecado. Aí, o Edilson vai ser o legalista hoje, tá bom, Edilson? Aí o Edilson é o legalista. Aí ele viu o irmão errando, ele ficou sabendo que o irmão errou. Aí qual que é o coração do Edilson? Se é o coração do legalista. Ele já olha a atitude do irmão. Não olha a motivação. Ele não pensa bem do irmão. Percebe, sim ou não? Esse irmão aqui é pecador. Ele já põe um rótulo. Tal, pecador. Entende? Ele já pensa, esse aqui só posso esperar coisa ruim dele. Porque esse aqui não presta. Esse aqui não vale nada. Esse aqui é um pobre pecador. Mas eu sou o santo. Eu sou bonzinho. Eu sou legal. Eu sou o que faz as coisas certas. Está me entendendo? Por mais que ele erre, o que ele vai pensar? Eu errei, mas eu queria acertar. Percebe? Então o legalista com ele usa o amor. Mas com o outro ele é severo. Ele errou, não importa se ele queria acertar ou não. Escreveu, não leu, o pau comeu. Percebe? Não tem um amor, não tem um cuidado, não tem a brandura que o apóstolo Paulo falou. Ele vai na lata. Ele vai e machuca, e ofende, e fere. E aí com ele mesmo ele fala, não, mas eu errei, mas eu queria acertar. Eu queria ser bonzinho. Eu queria fazer da coisa certa, mas é que não deu, eu não consegui. Mas ele não pensa isso do outro também. Será que o outro queria fazer a coisa da forma certa e não conseguiu? Será que o outro na hora não resistiu à tentação? Será que o outro na hora teve algum problema? Você está me entendendo, sim ou não? Será que ele estava com alguma dificuldade e não conseguiu vencer a carne? Aí, com ele mesmo, ele pensa o que é, que eu não orei hoje, então por isso, né, aconteceu e tal. Mas com o outro, ele já põe um rótulo, carnal, não vale nada, zero à esquerda. Percebe, sim ou não? Os irmãos podem sentar, obrigado. Então percebe que ele trabalha do lado dele, mas ele nunca pensa no outro, ele nunca ama o outro, ele nunca ajuda o outro a carregar o fardo. Ele só é benigno consigo mesmo. Agora com o outro, ele só pensa o pior. Já viu aquela pessoa, ou talvez você pode ser assim, aquela pessoa que vive esperando o pior dos outros? É sempre o pior. Porque você não é benigno com ninguém. Alguém fala uma coisa para você, você já levanta a orelha, já fica desconfiado. O que essa pessoa quer comigo? Igual o pastor Flávio falou. A primeira vez quando ele chegou na videira, os irmãos já foram abraçando, acolhendo, aquele jeito que nós temos como igreja. O que aconteceu com ele? O que esse povo está interessado? O que esse povo quer de mim? Eles querem alguma coisa, não pode ser desse jeito. Alguma coisa eles estão procurando. Alguma coisa eles estão querendo comigo. Entende? Por quê? O legalismo faz nós ficarmos desconfiados. Você está me entendendo? Desconfiado com o outro. Achamos que o outro quer sempre tirar vantagem de nós. Achamos que o outro quer sempre nos prejudicar. Amém. Mas quem é cheio do Espírito, o que acontece? Encontra maneiras de ajudar os outros a carregar o fardo.
Aquela pessoa errou, ele entende a dificuldade dos irmãos. Ele está lá para amar, ele está lá para abençoar, ele está lá para ajudar. Fala para o irmão do seu lado aqui, eu estou aqui para te ajudar, meu irmão. Percebe? Ajudar o irmão com os pesos dele, com as dificuldades dele, com os traumas dele, com os problemas dele. Te ajudar daqui a pouco, suas dificuldades. Então olha lá, Paulo apresenta um caso hipotético de um irmão que escorregou no pecado. Né? Então ele está falando isso, você escorregou no pecado. Então o irmão escorregou no pecado, ele tem que ser tratado como? Com brandura. Então o apóstolo está realmente mostrando o contraste de quem? Do legalista e do crente cheio do Espírito Santo. Pergunta o pessoal do seu lado aí, qual dos dois que você é, irmão? Você é o que aponta e julga, ou você é aquele que está lá para ajudar, para contribuir? Percebe? Você é aquele que fica procurando quem é o culpado, ou você é aquele que fala, vamos resolver o problema. Não importa quem está errado. É por isso que marido e mulher sofrem tanto. Sabe por quê? Muitas vezes o seu casamento virou um campo de batalha, onde nas discussões você não está interessado em ganhar o casamento, você está interessado em eu ganhar. Eu sou o homem, eu que tenho que mandar aqui em casa, então a última palavra tem que ser a minha. E aí você bate forte nas palavras. Está me entendendo? Nas palavras. E o que acontece? Tem casamento que aguenta desse jeito? Homem velho, chato. Tem casamento que aguenta uma mulher jararaca, sucuri, que ela quer ganhar em toda discussão. Nunca é feita a vontade do marido, tem que ser sempre a dela. O casamento vira um campo de batalha sem fim. Sem fim. Todo dia o cara tem que matar uma cobra que está dentro de casa. É a mulher. Todo dia a mulher tem que se defender de um cavalo que chega do trabalho com a ferradura nova. Entende? Porque a disputa é para ver quem ganha. Quem ganha essa discussão? Quem ganha essa situação? Quem educa melhor os filhos? Quem manda mais em casa? Quem paga mais as contas? Entende? E aí o casamento virou um campo de batalha, quando na verdade deveria ser um lugar de bênção, um lugar de amor, um lugar de um guardar o outro. Amém? Percebe, querido? Um lugar de resolução do problema. Seu marido, sua esposa tem que encontrar em casa o aconchego do lar. Poder falar o que precisa, poder se sentir amado em casa. Amém? Mas o problema é que não é assim em muitos dos lares. Por quê? Estão sempre procurando quem é o culpado. Quem é o culpado da situação ter feito assim? Quem é o culpado da situação financeira estar assim? Quem é o culpado da gente ter essa dívida? Quem é o culpado da gente ter esse problema? Quem é o culpado dos nossos filhos terem sido criados desse jeito? E aí tem sempre uma briga nova. Tem sempre uma coisa nova para resolver. Porque estão sempre procurando quem é o culpado. E aí entra aquele espírito de acusação. Esse espírito legalista. Dentro de casa, ou dentro da célula, ou dentro da igreja, ou dentro de qualquer situação. No emprego, na empresa. O foco não é mais solucionar o problema. O foco é achar quem causou o problema. Percebe? Enquanto na verdade esse não deve ser o seu foco. Amém, querido? O seu foco deve ser, eu vou ajudar a resolver esse problema. Eu vou ajudar a resolver essa situação na sua vida, meu irmão. Ao invés de apontar, acusar, rotular, você fala, não, vamos resolver. Vamos ajudar. Amém? Vamos ajudá-lo. Em nome do Senhor Jesus. Então, nós devemos tratar o faltoso, aquele que errou, com brandura, com amor. Essa é a primeira coisa. Olha o que ele diz lá no verso 1 de Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também
tentado. Então o pecado destrói a vida da igreja e deve ser corrigido, amém, irmãos? Estamos aqui para ficar alisando o pecado. Mas também nós amamos o pecador. Entende? Se um homossexual chega na nossa igreja, nós não vamos mandá-lo embora. Mas nós vamos ensiná-lo que ele foi criado não para ser um homossexual. Ele foi criado para ser um homem de Deus. Amém? Então nós não vamos alisar o pecado e falar, fica desse jeito mesmo, filho. Fica do jeito que você quiser. Não, nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para ensinar a verdade da palavra de Deus. Amém? Mas nós também estamos para amá-lo, para servir, para ajudar a resolver o problema. Amém, queridos? Então esse é o nosso papel, porque Jesus nunca condenou. Pelo contrário, ele amou e queria resolver o problema. Tanto resolveu o nosso. Ele não falou, você é o culpado, então vai para o inferno, você está todo errado mesmo, você está perdido. Se fosse assim, nós estaríamos perdidos. Percebe? Por isso que diz lá, se eu não me engano, em João 3,17, que Jesus veio não para julgar. Não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Percebe? Então esse deve ser também o nosso coração. O irmão está com esse problema, vamos ajudar a resolver, eu não vou ficar aqui acusando e pondo mais peso. Amém? Então esse é o problema. O legalista acha que ele nunca vai errar. Aí ele se sente quem? No lugar de Deus. Ele se sente o juiz. Fala comigo, o juiz. É por isso que a palavra de Deus diz que ele é o juiz. Ele é o juiz. Mas na verdade, ao invés de você olhá-lo como juiz, você quer ser o juiz dos outros. Você quer ser o juiz do seu marido. Você quer ser o juiz da sua esposa. Você quer ser o juiz dos outros, dos seus filhos. Então alguém errou perto de você, você já bate o martelo e decreta. Esse aí é o fulano. Esse aí é o perdido. Esse aí é causa perdida. Esse aí não dá mais. Esse aí já era. Esse aí é muito difícil. Você também, vou te contar. E você já vai julgando, vai colocando para baixo, vai reduzindo. Por quê? Você se sente o juiz, se sente superior. Porque você está lá no lado da vanglória, como nós começamos falando. Percebe? O lado da superioridade. É o que o apóstolo Paulo está falando. Toma cuidado, que você pode cair em tentação também. Então você olha o outro, você fala o quê? Esse aí é um pecador miserável. Mas você não olha para você. Você não olha para o lado que você pode pecar também. E aí você julga o outro e esquece de você. Se sente tão bom, que aí você se coloca lá em cima e põe o outro lá embaixo. Percebe, querido? E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Toma cuidado. Corrige com amor. Seja amoroso, seja brando com o seu irmão. Porque pode e vigia para você também não cair em tentação. Percebe? Por quê? Você não foi chamado para ser juiz. Amém? Então, você vê assim mesmo Jesus com a mulher adúltera. A mulher foi pegada lá em adultério. O que a lei dizia? Apedreja. Mas o que Jesus fez? Amou. Mas Jesus passou a mão no pecado? Falou, não. Vai e não peques mais. Então você vê muitas vezes Jesus curando, Jesus abençoando, mas ele dizia o quê? Vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Porque muitas vezes tinha ali um enfermo por causa do pecado, pessoas com problemas por causa do pecado. Não que todas as enfermidades e problemas são por causa do pecado, amém, irmãos? Depois nós vamos falar sobre isso no próximo semestre, também nas 40 horas de jejum, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições. Então você está passando por uma aflição porque Deus quer que você cresça, não porque você pecou. Amém? Mas o problema do legalista é que ele olha, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, oh meu Deus do céu. Então o que o legalista pensa? Bem feito, plantou, está colhendo. Está colhendo o que plantou. Semana que vem nós vamos falar da lei da semeadura também à noite. Para encerrar o livro, o livro de Gálatas. Então percebe isso.
Tudo legalista pensa, está colhendo o que plantou, é miserável, é pecador. Percebe? Está errado. Pode passar. Pode passar. Não, volta. Isso. Então o objetivo ali do livro de Gálatas é justamente isso, querido. A justificação pela fé. Fala comigo, justificação pela fé. Percebe? Mas o apóstolo Paulo também está falando para a igreja. Lá. Não fica julgando seu irmão, não. Porque se você julgar o seu irmão e depois você cair, como vai ficar? Você rotulou ele, você quis apedrejar ele, e depois você cometeu o mesmo erro que ele cometeu. Percebe? É isso que nós estamos falando. Aí o legalista, ele é amoroso com ele mesmo e é ruim com os outros. É maldoso com os outros. Amém? Aleluia. Então pensa, querido. Às vezes é alguém que desviou lá da sua célula. Alguém que se perdeu. No meio do caminho, no meio do processo. Aí como que você pensa? Ah, esse aí não quer nada com nada. Ah, esse aí nem parou de fumar. Deixa pra lá. Fala a pessoa do seu lado, misericórdia, meu irmão. Você deve justamente ser aquele que ama. Aquele que acolhe. Aquele que está perto. Percebe? Você, líder de célula, essa é a sua função, querido. Você é membro também, porque você é um ministro, amém? Todos nós. Porque o que o apóstolo Paulo está falando, não está escrevendo para os líderes, está escrevendo para a igreja. Ajuda o seu irmão, que está com dificuldade, que caiu, que pecou. Percebe? Podemos esquecer desses irmãos. Irmãos que têm dificuldades, irmãos que o mundo ainda atrai muito os olhos dele. Nós temos que ser esse instrumento de Deus para amá-los, amém? Para cuidar deles, para estarmos perto deles, para queremos eles vivendo o propósito de Deus, vivendo a vontade de Deus. Então todos nós temos as nossas cargas, amém? E Deus não deseja que as levemos sozinhos. Deus quer que você compartilhe com seus irmãos, com os irmãos da célula. Por que nós somos uma igreja em célula? O que você acha que é o compartilhar da palavra? Só para você ficar falando? É para você compartilhar como que você está. Como que está o seu coração. Como que a palavra entrou no seu coração. Que resultado que a palavra produziu. A reunião de célula não é curso de teologia não, irmãos. É por isso que todo mundo deve ser líder. Amém, irmãos? Porque ser líder é tão simples. É um compartilhar. O errado é que você fica pensando que você tem que ser professor de teologia para ser um líder de célula. Que você tem que conhecer tudo de Bíblia para ser um líder de célula. Mas na verdade a célula é o lugar do compartilhar. É o lugar do abrir o coração. É o lugar do dizer o que a palavra de Deus falou com você. Amém? Então olha lá. O legalista, ele adiciona mais peso na vida dos irmãos que pecaram. O irmão já pecou, já tem o diabo para acusar ele, para montar no cangote dele. Aí vem você e fica, pecador lazarento, esse aí não vale nada, esse não presta mesmo. Esse aí eu vou te contar, viu? Só Deus. Quando você fala só Deus, não é porque você está crendo que Deus vai mudar, não. É que você já diz, essa aí é causa perdida. Esse aí vai morrer. Aí você fala, só Deus. Percebe? Se rotula. O irmão errou, você já põe um rótulo lá. Pecador. Devedor. Mal pagador. Está devendo Avon, Natura. Livrinho de Tupperware. Percebe? Ah, esse aqui é o que fala demais. Aí você põe lá, fala muito. Cada um para você tem um rótulo. Quando você olha para o fulano, você não vê ele. A pessoa que ele é, o coração dele. Você já vê o quê? O rótulo, logo aqui. Fulano de tal. Devedor. Pecador. Chato. Fedido. Atrasado. Tem uns que eu confesso que eu olho e falo, meu Deus, esse é o atrasado. Quando que vai mudar, Jesus? Eu tenho esse problema, irmãos. Tem que tomar cuidado com isso. Percebe? É por isso que eu estou te falando. Aí você rotula os outros.
Cada um tem um rótulo para você. E aí você deixa de esperar o bem daquela pessoa. Deixa de esperar que ele vai crescer. Deixa de querer ajudá-lo, porque você acha que ele é a causa perdida. Você já rotulou? Percebe? Você já colocou isso para ele, já colocou esse peso. E aí quando ele vai falar com você, você vai dar crédito para essa pessoa? Não, porque ele já tem um rótulo na sua cabeça. Você já colocou um rótulo lá nele. Aí ele fala algo para você, você já... Não vou acreditar em nada que ele está falando. Deve ser tudo mentira. Ih, está falando e não vai cumprir. Vai te pedir ajuda, você fala, esse aí não faz por onde, está vendo, plantou, está colhendo, está colhendo. Quando na verdade você deveria ser um instrumento de Deus para ajudá-lo. Amém? Ser o canal de Deus para abençoá-lo, para ajudá-lo. Então a vida da igreja se torna insuportável quando os irmãos caem aonde? No legalismo, na lei, no peso. Percebe? E aí um começa a apontar o outro dentro da igreja. A igreja agora não se torna um lugar de fardo leve, de jugo suave. A igreja agora se torna um lugar de peso. Por quê? Porque eu vou lá para ser acusado. Eu vou lá para os irmãos me apontarem. Eu vou lá para os irmãos colocar eu mais para baixo ainda. Eu vou lá para os irmãos desacreditarem de mim. Quando na verdade deveria ser totalmente o contrário, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Amém, irmãos? Fala a pessoa do seu lado, eu acredito em você, meu irmão. Para você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Para você é alguém que vai crescer. Você vai prosperar. Para você é santo. Percebe, querido? O problema é esse. Você só enxerga o ruim do próximo. E aí fica pondo peso. Peso na vida da pessoa. Pode passar mais um. Isso. Então, olha lá, nós devemos ajudar a levar o fardo dos nossos irmãos. Fardo pesado. Às vezes o irmão tem alguma dificuldade, algum problema, está carregando 1 tonelada nas costas. E você é aquele que foi chamado para ajudar. Fala a pessoa do seu lado, você foi chamado para ajudar o seu irmão. Você é aquele que vai tornar o fardo dele leve, ajudando ele, cooperando com ele. É a mesma coisa o carro quando arria a bateria tem que pegar no tranco. Se tem só um motorista para empurrar o carro, já viu? Um só empurrando o carro? Você não viu, eu vou te falar como que é. O fulano vem empurrando o carro, ele abre a porta, aí ele empurra. Aí quando o carro está pegando velocidade, ele pula para dentro e engata para ver se ele consegue dar partida. É mais difícil, irmãos. Mas agora, se você tem uns 5 empurrando o carro para você, a coisa muda. Muda ou não muda? Muda. Por quê? Você tem gente para carregar o fardo junto com você. O carro é apenas uma alegoria para você entender que vão existir circunstâncias onde você precisa da ajuda dos irmãos, onde você precisa ajudar o seu irmão a carregar o peso. Ele não consegue empurrar o carro, entrar dentro, dar partida, engatar a primeira. Não consegue. E se você não for instrumento de Deus para cooperar na vida dele, para ajudá-lo, ele vai sempre estar patinando. Ele vai sempre ter dificuldade. Ele vai ter dificuldade de crescer. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém, irmão? Então olha o que diz lá em João 13:34. O padrão não é mais amarmos o próximo como a nós mesmos, não. É amarmos o próximo como Jesus nos amou. Olha o que diz lá em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus dizendo, amém? Que também vos ameis uns aos outros. Então esse é o nosso desafio. Amarmos os nossos irmãos como Cristo amou a igreja. Dessa forma você se torna um companheiro de jugo do seu irmão. Você se torna alguém que ajuda. Você se torna alguém que abençoa.
Hoje de manhã eu já quase estava chorando lá na Vila Mariana, porque o pastor Leonardo foi meu primeiro pastor, podemos dizer assim. Ele é irmão do pastor Marcelo, e ele teve aqui em São Paulo 15 anos, investindo na vida dele aqui, e agora está sendo enviado. Então ele é supervisor de Itaquera. Então cuida lá, mais ou menos de uns 1.000 irmãos, algumas igrejas e tudo. E agora está indo para os Estados Unidos. Fala, que legal. Não fala não. Mas ele está indo para a cidade de Houston, no Texas. Ele está indo para cuidar de uma igreja enorme. 2 casais. É a igreja que ele está abrindo lá no Texas. Com 2 casais. Entende? Olha o coração dele. Está abrindo mão, digamos, de uma supervisão com 1.000 pessoas, para ir lá abrir uma igreja com 2 casais. Eu estava de manhã lá falando com ele. Ele falou, André, eu preciso de mantenedor. Você não quer ser meu mantenedor? Fez parte da minha vida, irmãos. Eu falei, com certeza. Aí peguei o número da conta dele e tudo. Falei, eu quero ser um dos seus mantenedores. Te ajudar nessa obra. Percebe? Por quê? Tem 2 casais. Você acha que com 2 casais ele vai ter prédio? Você acha que é assim? Não. Percebe? Não é assim. Você acha que ele vai ter salário? Não vai. Você está me entendendo? Então fala para você, querido. Você foi chamado para cooperar com a vida do seu irmão. Seja no propósito de Deus da vida dele, ou seja quando ele errar. Amém? Ou seja, quando ele falhar, você, esse instrumento de Deus para cooperar, para o abençoar. E o que é o jugo? O jugo são as cargas, aquelas situações insuportáveis que a pessoa precisa carregar. E você vai ser esse instrumento de Deus para abençoá-la. Às vezes o irmão está com uma situação que ele precisa desabafar. Mas ele não tem nenhum ouvido que queira ouvi-lo. Ele só tem quem quer falar. Eu falo isso para minha esposa. Eu falo, amor, você tem que tomar cuidado com quem você abre o seu coração. Eu ensinei para ela isso. Falei, porque o negócio é o seguinte. Com quem você abrir o seu coração, a pessoa vai sentir no direito de falar algo para você, querer te dar uma direção. Entende? Por quê? Porque essa é a síndrome das pessoas. Às vezes você só quer alguém que te ouça. Mas todo mundo se sente na obrigação, você falar com o cachorro, ele vai sentir na obrigação de... Vai querer te dar uma lambida, vai querer, né? Percebe? Por quê? Porque justamente essa é uma falha do ser humano. Então, às vezes a pessoa precisa de um conselho, aí sim, você aconselha, você ensina, amém? Mas às vezes ela só quer desabafar e você é instrumento de Deus para ouvi-la. Então fala, irmão, chora aqui no meu ombro, encosta a sua cabecinha no meu ombro. Aí você canta a música, deixa ela chorar lá. Deixa ela chorar, deixa ela abrir as mágoas, dificuldades, os problemas, os pecados. Por isso que a palavra diz lá em Tiago, confessar os pecados uns diante dos outros para ser curado. Aquele que está na prática do pecado, ele precisa de alguém para confessar. Mas está lá na prática do pecado, ele precisa confessar. Mas ele confessa com alguém que é legalista. Aí como que faz? O legalista, ao invés de ajudar o irmão a resolver o problema, ele vai pôr mais peso. Já tem um capeta fungando no cangote dele, falando um monte de besteira no cangote dele. Aí você vai e põe mais peso ainda. Você rotula o irmão. Esse aí não vale nada, esse aí é o pecador, esse aí é que não conseguiu vencer as coisas básicas. Coitado dele. Você está me entendendo? Quando na verdade você deveria ser um instrumento de Deus para ajudá-lo. Para colocá-lo para cima. Amém? Para motivá-lo. Amém? Então não precisa ser um ato heróico. Somente de ajudar o irmão surpreendido no pecado é levar o seu fardo. Esse irmão pecou. Está com dificuldade. Precisa de ajuda. E sua ajuda é falar para ele, quebra o cartão de crédito, meu irmão. Em nome de Jesus, dá aqui seu cartão. Você não consegue, você está preso nele, eu corto ele para você no meio. Amém? Vai sair do cartão.
Às vezes sua ajuda é você dar uma palavra de ânimo. Às vezes a sua ajuda é, como eu falei, dar o ombro para ele chorar, para ele desabafar. Às vezes sua ajuda é ajudá-lo financeiramente. Como eu dei o exemplo do pastor Leonardo. Às vezes sua ajuda é você levá-lo para a célula, porque ele está sem força. A sua ajuda é você mandar aquela pessoa para o encontro. Percebe? Aí você está carregando o fardo da pessoa. A pessoa está lá com tanta dificuldade, com tantos problemas, e ela precisa de você. Amém? Pode passar. Então, a hora que ele diz também, não pense de si mesmo além do que convém. Fala a pessoa, não pensa de si mesmo além do que convém, não. Percebe, querido? Porque o problema do legalista é aquela vanglória que nós estávamos falando. Ele acha que todo mundo erra, mas que ele é o perfeito. Que ele não erra. Que ele é o bom. E aí ele quer exigir um padrão muito alto do outro. Porque ele se sente a última bolacha do pacote. Ele está sempre competindo, como eu falei lá no casamento. Ou com os outros. Ou está sempre comparando. Quanto você levou para o encontro? 2. Ufa. Ainda bem que eu levei 4. Porque se eu tivesse levado menos que esse fulano, aí não. Aí não ia dar. Percebe? Por quê? Porque você é tão bom que não pode levar menos que ele. Você é tão bom que a sua célula não pode ter menos que a dele. Você é tão bom que o pecado dele tem que ser pior do que o seu. Você fala, eu até posso pecar, mas igual ele, jamais. Entende? Porque está lá. O legalismo está lá. A lei está lá dentro de você ainda. Percebe? Então o legalista, ele não carrega o fardo do outro, que ele se sente superior. Eu não vou sujar minhas mãos com aquela pessoa. Eu não vou ajudar aquele pecador, porque aquele pecador... não, ali é muito complicado. Ali é muito difícil. Pensa. Quando eu era líder de célula, às vezes eu entrava no bar para chamar a pessoa. Ficava aquela coisa, meu Deus, e se alguém me vê no bar? Mas se alguém me vê no bar, é porque eu estou amando a ovelha lá e fui buscar ela, resgatar ela lá no boteco. Claro que eu não sentava lá e falava, manda uma aí para mim também. Vou tomar uma com você aqui, mas depois você vai para a célula comigo, tá bom? Não, isso não. Mas eu falava, vamos para a célula. Não ficava naquela, não, mas se eu entrar no bar eu vou deixar de ser santo, né? Porque se eu entrar lá, né? Não, aí não, aí não. Aí, entendeu? Aí é demais. Então deixa ele morrer lá no bar, lá de cirrose, bebendo. Você está me entendendo? Quando na verdade você deveria ser um instrumento de Deus. Amém? Para cuidá-lo, para ajudá-lo. Ao invés de ser aquele legalista que aponta o erro, você é aquele que cuida daquela pessoa, você é aquele que ajuda. Percebe? Pode passar. Então olha lá. O fariseu não ajuda porque ele acredita que as lutas da pessoa é consequência do pecado. Então ele vê alguém que está com uma dificuldade financeira. Ele não pensa que talvez Deus quer ensinar aquele irmão na área financeira. Ele já pensa o quê? Não deu o dízimo. Não deu o dízimo. Tenho certeza que ele não deu o dízimo. Porque se ele tivesse dado o dízimo, ele seria próspero. Às vezes Deus quer ensinar aquela pessoa a lidar com dinheiro. Mesmo ele sendo dizimista, talvez passe por uma dificuldade. Nós vamos falar sobre isso depois. Amém? Na semana que vem. Então pensa nisso. Mas o legalista, ele acusa. Aquele irmão está passando por isso, mas também olha como que ele é. Não tinha como, né? Olha como ele é todo errado. Espera alguma coisa boa acontecer com ele? Não, coitado, ele é um perdido. Entende? Porque você está julgando, você está rotulando. Percebe? Ou se a coisa vai bem, você fala, não, aquele ali é bom. Aquele ali aprovou Deus, rapaz. Aquele ali é aquele que quando Deus olha, fala, esse é meu filho amado. Esse aí é o filho aprovado. Percebe que você se enxerga como juiz. Então, se é aquele que põe a estrelinha da escola, né? Na escola não tem a estrelinha que põe lá na criança, que cola no caderninho. Você é aquele. Esse aqui bonzinho ganhou uma estrelinha hoje. Esse aqui, coitado, não deu dízimo, vai ser miserável mesmo. É um miserável. Mas esse aqui, alguma coisa ele fez, porque Deus abençoou ele.
Porque a sua cabeça ainda é a cabeça da lei. Então aquele que está sendo abençoado, você pensa, alguma coisa de boa ele está fazendo para Deus. Aquele que está ruim, você fala, esse aí eu não quero nem ficar perto, porque a praga pode passar para mim. Deixa ele lá sozinho. São os amigos de Jó. Jó perdeu tudo. Estava lá coçando com um caco de telha as feridas dele. E o que os amigos dele toda hora falavam para ele? Jó, você tem certeza que você não fez nada de errado, Jó? Porque essa situação sua não é possível. Alguma coisa você fez, Jó. Algum pecado você cometeu, rapaz. Não é possível. Está me entendendo? Julgando Jó. Ao invés de ajudar. Estavam lá colocando mais peso. Acha aí, vê aí, sonda a sua vida para ver se tem algum pecado aí, Jó. Porque desse jeito, meu irmão. Você está me entendendo, sim ou não? Então isso é na prática, você tem que trazer a graça para os seus relacionamentos. Porque senão a graça para você é apenas uma teoria. Quem é bonzinho, quem é legal, cheirosinho, esse agrada a Deus, esse vai ser abençoado. Aquele outro, coitado, só tem coisa ruim esperando ele. Aí é por isso que às vezes você é surpreendido. Por quê? Você não espera o bem daquele e aquele foi abençoado. O que você não esperava o bem. Você está me entendendo, sim ou não? Porque você está achando que ele sempre vai ter o que merece. Mas fala a pessoa do seu lado, não é por merecimento. Tudo é pela graça. Tem gente que irmãos, todo mundo, meu Deus do céu, eu tenho minhas tendências também a ser da lei. Tem coisa que eu olho e falo assim, como que esse fulano pode ser tão abençoado? Eu jejuo mais do que ele. Eu acho que eu sou mais santo do que ele. Eu sou mais legal do que ele. Sou mais bonito também do que ele. Mas como que pode? Ele é mais abençoado do que eu. Entende? Olha o pensamento da lei. Olha o pensamento da lei. Está me entendendo? Fulano lá pecou, fez um negócio mal errado, e agora está desse jeito, abençoado, vivendo em paz. Como que pode? Eu estou aqui. Uma situação difícil. Pensa, aí você está trabalhando na ótica da lei. Você não trouxe a lei para a prática. Então você julga, então você é aquele que coloca o peso no outro, então você julga que aquele não pode ser abençoado, aquele outro pode. Pode passar. Então outro exemplo, roubaram seu carro, o que o legalista pensa? Não deve ter dado dízimo esse mês. Não deu dízimo, roubaram o carro dele. Irmãos, eu sou fiel nos dias, já me roubaram 2. Já entraram na minha casa também mais 2 vezes. Mas sou fiel, sempre Deus me abençoa. Agora eu falo para você, como que o legalista pensa? Não, esse aí para acontecer um negócio dele é um amigo de Jó. Para acontecer um negócio desse não é possível. Irmão, eu estava pregando aqui no culto, entraram na minha casa, estouraram meu portão. Pra você ter ideia. Aí o legalista pensa o quê? Esse pastor deve estar em pecado, não é possível. O cara pregando no culto, entraram na casa dele. Você está me entendendo? Esse é o pensamento do legalista. Daquele que age na lei, daquele que pensa da forma da lei. Nós fomos chamados para viver desse jeito, amém, irmãos? Fala, pessoal, você não é o juiz do seu irmão, não. Percebe, na verdade, seu irmão tem que te achar para compartilhar o fardo com você, para ser ajudado por você, para encontrar consolo em você. Amém? Mas o legalista não gosta de carregar o fardo do outro, mas quando ele carrega também, ele quer que todo mundo veja. O irmão lá tá bem, mas eu ajudei, viu? Eu fiz parte nisso. Ali foi trabalho duro. Legalista. Tá bem ali hoje, mas você não sabe como que era o casamento desse fulano. Me deu tanto trabalho. É legalista. Ele ajudou, então agora ele precisa parecer que ele ajudou. Se veio alguma coisa boa para o irmão ruim, né, para aquele irmão que ele achava que não merecia nada, ele tem que colocar o braço dele lá, a opinião dele lá. Pode passar.
O apóstolo Paulo encerra dizendo lá no versículo 4 e 5, para finalizar o nosso estudo de hoje, olha o que ele diz: mas prove cada um seu labor, que é o trabalho. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Diga comigo, cada um levará o seu próprio fardo. O que é isso, pastor? Você acabou de falar que um tem que compartilhar o fardo do outro, um tem que ajudar o outro, mas como? Que a Bíblia agora fala que cada um tem que levar seu próprio fardo. Isso daqui é a sua responsabilidade. Fala comigo, responsabilidade. Você é homem de família, marido. Eu não vou lá criar seus filhos, não. A responsabilidade é sua. O que eu posso é te ajudar. Te dar uma palavra, te dar um consolo, te ajudar. Mas é você que é responsável pela sua família. Amém? Você é mulher. Minha esposa não vai lá ser a mulher submissa do seu marido, não. Quem tem que ser é você, porque é a sua responsabilidade ser a mulher sábia que edifica a sua casa, amém? Não é ela que vai lá edificar a sua casa, não. É você. Porque a responsabilidade é sua. Você líder, o discipulador não vai lá assumir a célula e liderar para você, não. Ele pode te ajudar, te dar conselho, ir lá um dia na reunião, te ajudar, te apoiar, te discipular. Mas é você, filho, a responsabilidade é sua. É dessa forma que você vai crescer. Você está me entendendo, sim ou não? Se você não aprender responsabilidade, você não pode crescer. Pastor Wilson até brinca, fala, começou para pagar as próprias contas, virou homem. Fala, enquanto não paga as próprias contas para mim, não é homem. Por quê? Não demonstra que tem responsabilidade. Então, escuta você jovem, a cueca é a mamãe que compra. Então, filho, esquece. Você quer entrar na corte como? Um dia, eu ainda fazia faculdade. Uma discipuladora me procurou na época, lá na Armênia. Eu tenho uma moça gostando de você. Eu falei, deixa eu ser bem sincero com você. Não sou nem eu que compro minhas cuecas ainda. Meu pai que paga minha faculdade. Não posso. Nem me fala o nome. Porque se fosse bonita, né, irmãos? É, mano. Fulana. E se não fosse assim, né? Aquele... Aí eu, nossa, tadinha dela. Achou que ia ter aqui. Entende? Aí eu falei assim, nem me fala o nome, não quero nem saber. Não quero saber. Percebe? Por quê? Porque existe uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade. Você casa, você tem uma responsabilidade. Você nasceu homem, você tem uma responsabilidade. Você nasceu mulher, você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, um dia você vai chegar diante de Deus. E não adianta você falar, o pastor não me ajudou. Não, a responsabilidade é sua. O meu líder de célula, Deus, ele era terrível. Tá, mas a responsabilidade é sua, e agora? Não adianta você pôr a culpa no vizinho, no líder de célula, no discipulador, no cachorro, quem for. Não adianta, porque a responsabilidade é sua. Sua. Podemos te ajudar a carregar. Um irmão deve ajudar o outro a carregar. Mas a responsabilidade é sua, meu querido. Então nós devemos carregar os fardos, que são pesados. Amém? Para que as pessoas não carreguem sozinhos. Você deve ser esse instrumento de Deus na vida do seu irmão. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Amém? Porém, um fardo que nós não compartilhamos, que é o quê? A sua responsabilidade. A sua responsabilidade. Entende, querido? Tem coisa que é você, homem, que tem que resolver na sua casa. Tem coisa que é você, mulher, que tem que se posicionar também. Você jovem quer ter uma profissão, aí o líder de célula não vai lá estudar para você na escola, na faculdade, é você. É o seu tempo, é a sua responsabilidade. Aí um dia você vai chegar diante de Deus e vai falar, eu te dei a oportunidade de estudar, a oportunidade de fazer uma faculdade, o que você fez com a oportunidade? O que você fez com a responsabilidade que eu te dei? Desprezou? Jogou fora?
Percebe, querido? Fala a pessoa do seu lado, um dia você vai estar diante do Senhor, meu irmão. Vamos ficar de pé. Percebe uma coisa, querido? Naquele dia que você chegar diante do Senhor, não vai adiantar você falar, mas meu marido nunca me ajudou, pastor. A responsabilidade é sua. Ou então, mas meu marido fez lá na igreja, eu fazia o almoço. Cada um tem a sua responsabilidade. Diga comigo, cada um tem a sua responsabilidade. Mas é importante você hoje sair com essa compreensão, querido. Você não é juiz de ninguém. Você não foi chamado para colocar peso na vida de ninguém, não, filho. Você foi chamado para ajudar o seu irmão a carregar o fardo pesado. Você foi chamado para ajudar o pecador. Você foi chamado para ajudar aquele seu irmão da igreja, que não tem condições, que está com dificuldade. Aquele irmão lá da sua célula, ou o seu líder mesmo, que errou com você. E aí você escolhe. Ou eu julgo, ou eu sou aquele que é refrigério na vida do meu irmão. Ou eu acho quem é o culpado pelo problema, ou eu sou aquele que me posiciona para resolver o problema e ajudar. Essa é a noite de você mudar a sua ótica, querido. Chega da ótica da lei. Chega de ser legalista. Se torna alguém que vive na graça. Se torna alguém que está para apoiar, para resolver, para ajudar, para amar. Se torne alguém que está para carregar o peso junto com o seu irmão. Se torne alguém que está disposto. Muitas vezes, como aqueles soldados do exército, a jogar o outro no ombro e falar, eu vou correr uma milha aqui por você. Eu vou te ajudar. Vamos na minha fé. Você foi chamado para isso. Essa é a verdadeira igreja. Esse é o verdadeiro amor. Oh, Espírito de Deus. Esse é o verdadeiro amor, querido. O amor na prática. Baixa só um pouquinho. Queridos, para nós reconhecermos que para nós sermos transformados, nós temos que reconhecer que há um erro nas nossas vidas. Se você nessa noite quer se posicionar para mudar, para parar de olhar os outros com os olhos da lei e olhar com os olhos da graça, quero que você saia do seu lugar, venha aqui na frente, venha conhecer diante do Senhor. Mas Senhor, eu olho com os olhos da lei. Oh, muda os meus olhos. O Senhor nesses dias tem falado comigo ao meu respeito. Até eu tenho me colocado diante de Deus também para mudar os meus olhos da lei em olhos da graça, em olhos do amor, em olhos do cuidado, em olhos do ajudar o outro a carregar o peso. Fala com o Senhor nessa noite aí no seu lugar. Você que veio à frente, você que está no seu lugar. Fala com o Senhor. Pede para Ele mudar os seus olhos. Mudar as suas atitudes. Xarabacá, taraba, xarabacá. Requerebebebebebe, saramose.
Santo nessa noite nos mudando, nos tocando, trocando os nossos olhos, nos tirando do legalismo e nos colocando na graça. Nos tirando do olhar que põe peso, nos tirando das palavras pesadas e nos colocando Espírito de Deus, nos colocando nas palavras amáveis, nos colocando na palavra branda, nos colocando com palavras na boca, que são palavras de amor, palavras como as de Cristo Jesus, palavras que não condenam, mas palavras que produzem vida, palavras que levantam os irmãos, palavras que vêm para desafiar, para levantar, para capacitar. Oh Espírito de Deus, nos capacita nessa noite, ó Pai. Muda os nossos corações. Troca, Pai, as nossas palavras e pensamentos de justiça própria. Os nossos pensamentos e palavras de condenação na vida das pessoas, na vida dos nossos irmãos. Troca por palavras de bênçãos. Troca por palavras de amor, ó Pai. Troca por palavras de vida. Decida hoje, querido. Decida hoje mudar as suas palavras. Decida hoje mudar seu cuidado. Decida hoje cobrir a nudez do seu irmão, ao invés de expô-lo. Xarabacatarabacharabacane. Recotorobocorobocotorobocô. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós. Mudando as nossas palavras, mudando o nosso coração. Pede para o Senhor te tirar do senso de justiça própria, querido. O senso de justiça própria que nos faz julgar se aquele irmão merece ou não, se ele é bom ou não, se ele vale alguma coisa ou não. Senhor, muda os nossos olhos nessa noite, ó Pai. Nos tira da lei, nos tira da justiça própria, Pai. E nos coloca nos olhos da graça. Nos faz homens e mulheres graciosos. Que cobrem ao invés de expor. Que curam as feridas ao invés de ferir mais. Que levam amor ao invés de levar condenação. Muda as nossas atitudes, Espírito de Deus. Muda as nossas atitudes. Os nossos comportamentos, as nossas palavras. Não mais como homens e mulheres da lei, mas como homens e mulheres que são dispenseiros da graça. Dispenseiros da graça, dispenseiros do amor do Senhor. Dispenseiros do cuidado. Do cuidado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.